Queridos irmãos e irmãs, Shalom, que o seu dia hoje seja um dia muito abençoado, que vocês tome tempo para ouvir o Senhor. Presta atenção no que Ele está falando. Ama Ele com todo o coração, passa tempo com Ele. Não tem nada mais importante que o Senhor. Então vamos passar tempo com quem é mais importante para nós. Hoje eu quero meditar com você num trecho da Sagrada Escritura que está em Atos 9, os versículos 10, 11, de 10 até o 15, versos 10 a 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim o texto: E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você viu aí como que era Paulo, o que Paulo aprontava contra a igreja. Paulo era um excelente perseguidor. Ele era um perseguidor eficaz da igreja, daqueles que criam em Cristo, porque ele era muito zeloso da lei. Então ele perseguia aqueles que para ele estavam adorando um outro Deus, seguindo a um outro ser. E isso era inaceitável. Então Paulo queria fazer questão de prender, de isolar, de anular aqueles que invocavam o nome do Senhor. E Ananias era um desses que creram no Senhor. E Ananias morava em Damasco. E você sabe que é no caminho para Damasco, onde Paulo estava indo para perseguir cristãos, que ele teve um encontro com o Senhor, um encontro transformador. O próprio Senhor, a quem ele perseguia, veio ao encontro dele. Então ele não tinha como duvidar, porque ele não estava ouvindo alguém falar de Cristo, mas ele estava se deparando com o próprio Cristo falando sobre si e do seu evangelho. Então não tinha como. E diante dessa experiência, você sabe que Paulo, ele ficou cego. Ananias era um dos que provavelmente seria preso, talvez até morto, caso Paulo não tivesse encontrado Cristo na estrada. Porque Paulo estava indo exatamente para onde Ananias morava. Mas eis que Paulo acaba sendo levado para Damasco, que era a cidade mais próxima, e ele ficou hospedado lá na casa de Judas, de um homem chamado Judas. E aí veio o Senhor dar uma visão para Ananias. E chama por ele Ananias, e ele prontamente diz: Eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia de nada que ia acontecer. Ele não sabia qual era a mensagem que o Senhor tinha para ele. E o Senhor fala para ele assim: levanta-te, vai a uma rua chamada Direita. O Senhor deu o endereço direitinho. E lá você pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Quando o Senhor pronuncia esse nome,
Eu creio que o Ananias ficou cheio de pavor, porque ele já conhecia muito bem esse nome. Esse nome era muito falado. E o Senhor falou: vai, procura por esse homem, e você vai encontrá-lo orando. Ele está orando agora. Gente, eu fico encantada com esse trabalhar do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando com um homem lá que está orando, ele está trabalhando com outro cá. Ele dá visão para um e dá visão para outro. E ele faz com que o encontro deles aconteça. Ele faz as coisas ou as pessoas convergirem para o mesmo ponto para que a obra aconteça. Para que pessoas sejam salvas, libertas, resgatadas, transformadas. E aí o Senhor continuou falando, verso 12. Saulo, ele está orando agora. Ele está orando. E Ananias já estranhou isso. E o Senhor disse, olha, ele está orando e ele teve uma visão. E na visão que ele teve, ele viu um homem chamado Ananias, que punha a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Paulo estava cego por causa da visão que teve, do encontro com o Senhor. O resplendor da luz do Senhor cegou ele, porque ele estava totalmente despreparado para ter uma visão daquela, não suportou, ficou cego. Então vem o Senhor e dá essa visão para Ananias e diz que o Paulo teve uma visão, e na visão ele via quem? Quem que ele via? O Ananias. O Ananias sabia de nada disso, mas o Paulo já estava tendo visão com ele. Tem hora que eu sinto a vontade de rir do Senhor. Sinto vontade, não, eu rio. As coisas que o Senhor faz. Ananias, que estava tão envolvido, era um personagem beatido na história, foi o último a saber que ele estava tremendamente envolvido nessa história. Ele era uma pessoa que tinha medo de Saulo. E aqui o Senhor está dizendo que ele está envolvido, não tinha volta. Paulo já tinha visto um homem chamado Ananias entrando, colocando a mão na cabeça dele. Sabe o que é pôr a mão na cabeça de um leão? Pois é, esta deve ter sido a sensação de Ananias. Mas o leão já tinha virado cordeiro e estava ali precisando da imposição das mãos de Ananias para voltar a ver. E aí Ananias vai e fala, Senhor, eu já ouvi muitas pessoas falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. E eu vou para diante desse homem, ele não perguntou isso, né? Mas ele pensou. E o Senhor disse para ele assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu li isso aqui, o Espírito Santo mandou ler isso aqui, para dizer para você que aquele familiar seu tem jeito. Aquele amigo seu, ele tem jeito. Aquela situação adversa sua na família, ela tem jeito. O Espírito Santo sabe exatamente o que precisa fazer. Aquela pessoa não está escondida para o Senhor. Ela está patente diante dos olhos do Senhor. E Ele sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Você está sendo colocado diante dessa passagem bíblica para acreditar que aquela pessoa tem jeito, que aquela situação tem jeito. E aquele feroz, aquele homem feroz que mata
os que acreditam em Cristo, ele pode ser transformado num pregador do Evangelho de Cristo. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Pai, esse é o Eterno, esse é o Altíssimo. Aleluia ao nome dele, glória a ele. Pai querido, nos ajude a crer com todo o coração. E nós cremos sim, eu creio sim. Eu creio que aquele câncer pode sair agora. Eu creio que aquela pessoa entubada pode receber alta agora. Eu creio que o pulmão dela pode voltar a funcionar com 100% da capacidade. Eu creio. Eu creio que aquele casamento que não vai muito bem, cujo divórcio já é uma possibilidade para aquelas pessoas, eu creio que pode ser revertido. Eu creio que esses cônjuges podem se amar agora mais do que antes. Eu creio que de repente eles podem perguntar, mas nós vamos nos separar para quê mesmo? Eu creio no teu poder, eu creio que aquele filho, aquele que está tão envolvido com aquelas coisas lá, eu creio que ele pode ser um defensor do Evangelho de Cristo. Eu creio que ele pode ter esse poder no coração dele, eu creio, Senhor, eu creio. Nós cremos, essa pessoa que está me ouvindo, ela crê. Nós estamos crendo em Ti, nós só estamos confiados em Ti. Que até o teu anjo pode vir e impor as mãos, se necessário for. E pode ser curado esses olhos que não enxergam, mas eles podem voltar a ver. E estes olhos que não te enxergam, não enxergam o mundo espiritual, não enxergam a tua palavra, não creem, eles podem ser abertos. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio que esse hoje que fala mal do Evangelho, ele pode ser convertido por esse Evangelho. Eu creio, Pai. Eu creio no milagre na vida dessa pessoa que me ouve agora. Eu creio que tu podes acertar a coluna dela, tu podes curar o útero dela, tu podes curar o estômago dela, tu podes curar, eu creio que sejam curados todos os que ouvem agora e que estão com alguma enfermidade, seja ela qual for, tenha que origem for, tenha quanto tempo for, não importa, sai desse corpo em nome do Senhor. E se for uma doença mental também, em nome do Senhor, sai daí. Eu não suporto depressão, eu tenho nojo de depressão, tenho raiva de depressão. Portanto, eu mando a depressão embora. Sai da vida dessa pessoa. Sai, porque ela não te pertence. Sai daí. Essa pessoa é do Senhor. E ela tem alegria, ela recebe a alegria do Senhor. Ela recebe a unção do Senhor, ela recebe o óleo de alegria e não espírito angustiante, porque do Senhor vem o óleo da alegria, o fruto do Espírito. Eu abençoo assim esta pessoa, Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti resplandeça o rosto dele e mude toda a sua forma de pensar e de ver as coisas e te dê a paz dele. Fique assim nessa graça, nessa cura, nesse poder, no nome precioso do Senhor. Amém.